Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 31 de dezembro. Estamos no 7º dia, na 8ª de Natal. Mas hoje também é o último dia do nosso ano de 2020. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã do último dia, dia 31 de dezembro do ano de 2020, para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Ouçamos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis reconhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a acolheram, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o Filho unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor, e também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, amados irmãos e irmãs, estamos no último dia do ano de 2020. A Jesus, o Rei dos séculos, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje é como se fosse o portão de entrada do Evangelho de João. Chamamos de prólogo. O prólogo do Evangelho de João é muito rico. Existem muitos estudos deste prólogo, mas ninguém nunca consegue esgotar o assunto. Vamos ver algumas expressões no Evangelho de hoje e o que elas podem significar. Primeira expressão: no princípio era a palavra. João faz pensar na primeira frase da Bíblia que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou por meio da sua palavra. Ele falou e as coisas começaram a existir. Todas as criaturas são uma expressão da palavra de Deus. O prólogo diz que a presença universal da palavra de Deus é vida e luz para todo ser humano. Esta palavra viva de Deus, presente em todas as coisas, brilha nas trevas. As trevas tentam apagá-la, mas não conseguem. A busca de Deus renasce constantemente no coração humano e ninguém consegue abafá-la. Segunda expressão:
João Batista não era a luz. João Batista veio para ajudar o povo a descobrir e saborear esta presença luminosa e consoladora da palavra de Deus na vida das pessoas. O testemunho de João Batista foi tão importante que muita gente pensava que ele fosse o Cristo, o Messias. Por isso, o prólogo continua. João Batista veio apenas para dar testemunho da luz. Ele não era a luz. Terceira expressão: os seus não o receberam. Assim como a palavra de Deus se manifesta na natureza, na criação, da mesma forma ela se manifesta no mundo, isto é, na história da humanidade, e de modo particular na história do povo de Deus. Mas o mundo não reconheceu nem recebeu a palavra. Desde os tempos de Abraão e Moisés, ela veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Quando João fala de mundo no evangelho de hoje, ele está pensando tanto no Império Romano como na religião da época, que estavam fechados sobre si e incapazes de reconhecer e receber a boa nova da presença luminosa da palavra de Deus. Quarta expressão: acolher a palavra é o mesmo que se tornar filho de Deus. Está lá no versículo 12 do evangelho de hoje. As pessoas que se abriam aceitando a palavra se tornavam filhos de Deus. A pessoa se torna filho ou filha de Deus não por mérito próprio, nem por ser da raça de Israel. Pelo simples fato de confiar e crer que Deus, em sua totalidade, o acolhe como filho amado, essa pessoa já é filho de Deus. A palavra entra na pessoa, fazendo-a sentir-se acolhida por Deus como filho ou filha. É o poder da graça de Deus. Quinta expressão: a palavra se fez carne. Deus não quer ficar longe de nós. Por isso, a sua palavra chegou mais perto ainda e se fez presente no meio de nós na pessoa de Jesus. No texto original do Evangelho de João se diz: a palavra se fez carne e montou sua tenda no meio de nós. No tempo que o povo viveu, o povo judeu, no tempo em que o povo judeu viveu no deserto, depois da saída do Egito, a ideia que se tinha era de que Deus vivia numa tenda junto do povo. Confiram Êxodo 25, 8 seguintes. Agora, a tenda onde Deus mora conosco é o próprio Jesus, cheio de graça e de verdade. Jesus veio revelar quem é este nosso Deus que está presente em tudo desde o começo da criação. Sexta expressão: Moisés deu a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Estes versículos resumem o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Aquele que vem depois de mim passou na minha frente, porque existia antes de mim. Jesus nasceu depois de João, mas ele já estava com Deus desde antes da criação. Da plenitude dele todos nós recebemos, inclusive o próprio João Batista. Moisés, dando a lei, nos manifestou a vontade de Deus. Jesus trouxe a graça e a verdade que nos ajudam a entender e a observar a lei. Sétima expressão: ninguém jamais viu Deus, só Jesus. Este último versículo do Evangelho de hoje resume tudo. Ele evoca a profecia de Isaías, segundo a qual a palavra de Deus é como a chuva que vem do céu e para lá não volta sem ter realizado a sua missão aqui na terra. Assim é Jesus e o caminho da palavra de Deus. Jesus e a palavra de Deus são uma coisa só. E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus veio de Deus para existir entre nós.
Ele veio revelar o Pai e anunciar o reino de Deus. Através da obediência de Jesus, ele realizou sua missão aqui na terra. Na hora de morrer, Jesus entregou o Espírito e voltou para o Pai. Cumpriu a missão que tinha recebido do Pai, e na pessoa dele, ele nos revelou Deus. Por isso, no último dia deste ano de 2020, digamos com fé, em alto e bom som: ao Rei dos séculos, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir agora uma bênção especial a todos nós. É a bênção do fim de ano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Deus nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Que Deus volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. E pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, abençoe neste momento o Deus todo misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe muito neste último dia do ano de 2020. Amém.